Nos últimos dias, a procura por testes de Covid aumentou muito nas farmácias do Brasil todo. E os resultados positivos também. Fazer um teste rápido para descobrir se é ou não Covid não tem sido das tarefas mais fáceis. Em grandes redes de farmácias de São Paulo, na maioria das vezes, é preciso esperar 24 horas por uma vaga. Estou tentando desde ontem. Primeiro eu fui no teste de farmácias, né, que são os mais rápidos, e estavam, assim, não tinha disponibilidade. A gente vinha de uma média de 80, 90 mil testes por semana. Então, óbvio, se a procura aumenta para 130, 140, 150 mil testes, obviamente, se você tem um pico inesperado, aí a gente tem que repensar os estoques, repensar a oferta do produto. É o que está acontecendo no momento. Segundo a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, o número de testes rápidos realizados na segunda quinzena de dezembro cresceu mais de 50% na comparação com a primeira. A alta também se reflete na chamada taxa de positividade. Era um pouco mais de 5% de exames positivos no começo de dezembro. No meio do mês, chegou a quase 7%. E ontem essa taxa já esbarrou nos 27%. O Brasil ainda é um país que testa pouco a população. É só olhar para o lado. Os nossos vizinhos na América do Sul, por exemplo, testam 2, 4, quase 5 vezes mais. E é só testando que se pode isolar os infectados mais precocemente, para interromper a cadeia de contágio do vírus. O infectologista Marco Aurélio Safadi ressalta que, diante da variante Ômicron, é ainda mais importante implantar uma política pública ampla de testagem. Frente a uma variante como essa, de altíssima transmissibilidade e que tem como características, de forma geral, provocar quadros menos graves, particularmente em vacinados, o que vai acontecer é que vai haver uma grande quantidade de pessoas com formas mais leves da doença. E isso torna crucial a necessidade de uma testagem ampla. Eles acabam, vamos dizer, frequentando as suas atividades habituais e contribuindo de forma relevante na transmissão do vírus na comunidade. A epidemiologista Denise Garrett diz que o Brasil deveria seguir o exemplo de outros países que distribuem kits para que as pessoas se testem em casa. É o que a gente está vendo em vários países da Europa e o que a gente está vendo nos Estados Unidos, que é a adoção desse teste como uma política de Estado, uma política pública de saúde. Esse teste, ele não substitui o teste de PCR, mas é uma ferramenta que você tem ali a seu dispor que ajuda muito a diminuir a interromper essa cadeia de transmissão. O Brasil não testa como deveria, testes aqui são muito poucos, sempre foi desde o início da pandemia e piorou agora. O Ministério da Saúde não se manifestou. Brasileiros começaram a receber diagnóstico de Covid e de gripe ao mesmo tempo. Tosse, febre, espirros, dor no corpo. O Brasil terminou o ano e começou o outro com muitos desses sintomas. Mas no meio da pandemia e com tantas síndromes gripais, é gripe ou é Covid? Foi para esclarecer essa questão que a Adriana fez os 2 testes no filho de 16 anos. Ele apresentou sintomas leves e já estava vacinado contra gripe e com 2 doses para Covid. O resultado mostrou que ele tinha sido infectado pelo coronavírus e pelo H3N2 da influenza A. Fizemos o primeiro teste rápido, que ele testou positivo para o Covid e para a influenza A. E fomos a outro laboratório fazer um teste mais completo, um painel viral, um PCR, e confirmou. Segundo o secretário municipal de saúde, já são pelo menos 2 casos notificados de dupla infecção no Rio. Mas existem outros exames com a mesma suspeita na cidade. Tem em torno de 15 casos semelhantes que a gente vai investigar, provavelmente passar para o CIEBS também, para que a gente faça o teste confirmatório da presença de vírus viáveis nessa amostra. O Brasil já tem outros registros de flurona, que é como é chamado o duplo diagnóstico. Em Fortaleza, são 2 bebês de 1 ano que ficaram internados, mas já receberam alta e passam bem, e um homem de 52 anos que não precisou de internação.
E em São Paulo, o Vitório é um dos que testaram positivo para Covid e para influenza A ao mesmo tempo. Segunda-feira passada que a garganta começou a arder, na sequência veio tosse, na quarta-feira febre, dia 31 fiz o exame e pediu influenza também. E vir as duas ao mesmo tempo assusta um pouco. O virologista José Eduardo Levi, de um grupo que reúne grandes laboratórios, afirma que a análise dos casos ainda é recente. A gente fez um levantamento de 4 mil testes realizados, a gente tem 40 casos de dupla infecção Covid com gripe. E você encontra onde com maior frequência? Onde você tem mais gripe e mais Covid, que nesse momento é São Paulo e Rio de Janeiro. Os especialistas alertam que os dois tipos de vírus que circulam no Brasil, o da influenza e o coronavírus, especialmente a variante Ômicron, são altamente transmissíveis. E como eles contaminam da mesma forma, é possível também que infectem ao mesmo tempo. Os dois tipos de vírus podem afetar principalmente os pulmões, nos casos mais graves. E é aí que entra a importância da vacina e de todos os cuidados que a gente ainda não pode abrir mão. Aqueles que foram vacinados contra a Covid e contra a influenza tendem a evoluir de uma forma muito boa. Entretanto, quem não se vacinou, seja contra a Covid, seja contra a influenza, pode evoluir com maior gravidade.